Começamos hoje, nós iremos até o dia 31, na terça-feira. O dia 31, nós teremos o culto do pôr do sol. Vai começar às 5:30 da tarde. Nós teremos o culto do pôr do sol e depois teremos a Santa Ceia. Deus te abençoe, convide pessoas, porque tenho certeza que Deus vai nos abençoar ricamente. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé. Eu quero chamar aqui o irmão Everton, por favor. Ele é o nosso primeiro palestrante. Ele, uma certa vez, ele fez uma semana de oração aqui. E começou na quarta-feira. E ele disse assim, só mesmo a Santa Fé para iniciar uma semana de oração na quarta-feira, né? Então, mais uma vez, agradeço desde já. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Ó Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, rendemos honras, glórias e louvores ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda exaltação. Pai, nessa noite, nós iniciamos uma semana de oração para agradecer ao Senhor. Agradecer pela tua graça, agradecer pela tua misericórdia, agradecer pelo teu perdão, agradecer pelo teu amor. Verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Pai, nos abençoe, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Quebre, Senhor, as cadeias, as amarras, amém, as correntes que ainda nos prendem a este miserável mundo e derrame sobre nós, sobre o teu povo, a tua santa unção, amém, o Shekinah do Senhor, o batismo do Espírito Santo, para que possamos cumprir os teus propósitos em nós e por nós. Faça essa obra, Senhor. Queremos aqui nessas noites, ó Deus, ter um encontro pessoal contigo, Pai. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração nessa noite. Abençoe o teu servo, Senhor. O teu servo que nessa noite abrirá a tua palavra, que ele possa falar para a glória do Senhor e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos ser visitados pelo Espírito Santo. Amém. Nós necessitamos, Senhor, dessa visita, nós necessitamos, Senhor, dessa graça. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Não permita, ó Deus de Israel, que nenhum dos teus filhos que subiu essas rampas nessa noite saia daqui vazio, Senhor, saia daqui sem ter esse encontro com o Senhor, mas abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender nessa noite qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós, por Jesus. Amém. 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 Boa noite para todos. Por favor, abram suas Bíblias em dois textos para nós meditarmos esta noite. O primeiro deles se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 33. Ok. Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 até o 28. Vamos ler também no livro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler dos versículos 31 ao 35. Mateus 26, dos versículos 31 ao 35, e Gênesis 32, dos versículos 22 ao 28. Vamos lá? O texto narra o seguinte, Gênesis primeiro.
Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir sem que me abençoes. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora vamos ler também no livro de Mateus, capítulo 26, vamos ler dos versículos 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigado, Pai. Muito, muito obrigado. Porque vimos a tua mão dirigindo as nossas vidas durante este ano. Agora, Senhor, queremos te render graça, te render glórias ao teu santo nome. Queremos aqui, Senhor, pedir a ti perdão dos nossos pecados, faltas. Queremos aqui, Senhor, colocar a nossa vida em tuas mãos. Essa igreja está iniciando uma semana de oração atípica, começando no meio de uma semana, terminando no meio da outra semana. Mas sem dúvida nenhuma, Senhor, vai ser uma semana de bênçãos, uma semana de derramamento do teu Espírito, uma semana onde que o seu poder se manifestará aqui dentro. Continua conosco, ó Pai, mais uma vez eu te peço, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Culto de gratidão. Eu vou contar um pouquinho do meu ano, do ano de 2019 para mim. Eu acho que para mim foi um dos piores anos que eu tive, em provações, em lutas. Muitos pedidos eu fiz a Deus durante esse ano, desde janeiro, desde lá do comecinho do ano, eu venho solicitando a Deus várias coisas. Posso dizer que uma delas é, eu tenho pedido a cura da minha esposa. Sei quantos sabem, mas minha esposa ela tem uma tosse, que ela já tem 15 anos. Essa tosse vai e volta. Às vezes dá a ela descanso de 10, 15 dias, aí volta, fica 20, quase 30. 10, 15 dias, 20, quase 30. Esta noite mesmo ela se levantou, porque com a tosse veio também a apneia, e ela estava sem ar e pediu para me ajudar. E ali foi um momento que eu pedi a Deus a cura da minha esposa. Pelo menos até essa noite ela continuava tossindo. Eu pedi a Deus para me dar alguns contratos de trabalho, porque eu estava com problemas financeiros terríveis. E teve contratos que vieram na minha mão para mim assinar. Sentei na mesa com a pessoa e a pessoa falou assim: olha, deixa para amanhã, só tem que acertar um detalhe. Falei: não, tudo bem, vamos, amanhã eu venho para assinar. Chegava no outro dia,
olha, não vai ser mais não. Cancelou tudo, não vai ser mais você. Problemas seríssimos. Trouxe dificuldades ao meu irmão, que meu irmão, né, me ajudou em algumas coisas, eu não consegui, né, restituí-lo e ele se prejudicou. E como eu clamava a Deus, para Deus de alguma forma intervir. A coisa mais difícil foi quando meu irmão, que é um tipo de cristão meio revolucionário, não tem igreja, ele não concorda que tem que ter igreja, ele não concorda que tem que ter pastor. O pastor dele é Cristo, então ele não concorda que devolva-se dízimo, que Deus é dono da prata e do ouro, Deus é dono de tudo. Ele precisa de alguma coisa de mim, Deus não precisa de nada de mim. Essa pessoa que tem esses critérios foi exatamente a pessoa que me ajudou e eu não consegui, né? E prejudiquei ele. E eu me lembro que às vezes chegava lá em casa, aí você conseguiu para mim? Eu falava, cara, não consegui. E aí começávamos a conversar e ele vinha falando exatamente do conceito que ele tem de religião e de Deus. E quantas vezes eu fiquei calado, porque estava devendo a ele. E eu questionava a Deus, por que o Senhor não me dá condição para acertar? Não é só o meu nome que está ruim, eu estou sujando o seu nome. E não era assim, que às vezes você enfrenta problemas nessa situação de financeira, de trabalho, né, que você não vê luz no fundo do túnel. Mas no meu caso não. A luz brilhava sempre no fim do túnel. As coisas vinham e na hora do vamos, não saía. E eu questionava a Deus. E quantas vezes eu subi em púlpitos perguntando assim, Senhor, eu estou com o coração tão magoado contigo. Estranho, né, que eu estou falando, né, que você veio lá, talvez de algum lugar longe, ou vai ter um culto de agradecimento, e eu começo isso, né? É estranho, mas deixa eu contar, né? Aguenta um bocadinho até o final que vocês vão entender. E aí, naquela dificuldade tremenda, eu clamava, eu subi, como estava dizendo, vinha nos púlpitos, e chegava no púlpito e falava assim, Senhor, olha, eu estou tão angustiado. Como é que eu posso pregar tão angustiado? E eu tenho um conceito comigo que eu não tenho que viver o que eu prego, mas eu tenho que pregar o que eu vivo. E se eu estava vivendo dificuldades, eu pregava sobre dificuldades. Pregava sobre da luta que nós temos que ter cada dia. Deus, Ele em momento nenhum te prometeu que tudo daria certo na tua vida. Deus agora continua firme, porque de uma maneira inexplicável, Deus continuou me mantendo firme. Quantas pessoas eu encontrei este ano que teve dificuldades e abandonaram a Deus, saíram da igreja, se aborreceram com Deus, mas de uma forma milagrosa Deus me sustentava de uma maneira tremenda. E aí eu vi a fidelidade de Deus. Deus, Ele não me deu o que eu pedi. Muitas coisas que eu pedi Ele me deu sim, mas a grande maioria Ele não me deu o que eu pedi. Mas uma coisa que Ele me deu foi resiliência, que me fazia vir para as igrejas. Teve vezes que eu falei assim com Deus, Senhor, eu vou cancelar minha agenda toda montada, já tenho encontro já para o final do ano que vem. Eu tenho um congresso em Palmas, em Tocantins, para fazer lá em setembro. Eu vou desmarcar tudo, Senhor, porque como eu posso ir para frente da igreja com o coração tão triste e atribulado? E eu notava cada vez que vinha um telefonema, poxa, dá para tu pregar lá? E aí eu respondia que sim, depois eu parava, como sim? E aí a gente consegue perceber que Deus, Ele, não... E aí a gente vê que o querer efetuar é dele, né? Ele me fazia querer aceitar, eu não querendo aceitar, Ele fazia eu querer aceitar, eu aceitava. E aí as pessoas chegavam para mim, pô, muito obrigado, tio Fio, foi muito bom. E eu saía de lá e numa luta. E Deus mostrou a sua fidelidade comigo na promessa que dizia assim, não vos deixarei órfãos.
estarei sempre contigo. E aí que eu pude ver que naquela, como é que é? É poema? Não sei, você pode dizer, é um poema, né? Pegadas na Areia, né? Não sei, talvez os mais novos não conheçam. Eu vou repetir para os mais velhos, né? A história de uma pessoa, não sei bem se Deus chegou uma hora que mostrou para ela toda a sua vida em forma de pegadas na beira de uma praia. E ela notou que havia sempre 2 pares de pegada. E ela notou que teve um momento em que sumiu um par de pegada e só ficava um. E ela notou que naquele momento que só ficava um par de pegada, era o momento mais difícil de sua vida. Era onde ela passou as maiores tribulações, as maiores dificuldades. E aí ela reclamou com Deus e falou assim: Senhor, quando eu estava bem, o Senhor andava do meu lado. Mas quando eu estava em tribulações, eu andava sozinho, Senhor. Por que o Senhor me deixa? Eu só vi um par de pegadas. E aí Deus fala para ele, né? Essas pegadas são as minhas, você estava no meu colo. Amém? Então, eu louvo a Deus, não é porque Ele me deu tudo que eu pedi. Eu louvo a Deus porque Ele não me desamparou em momento algum. E olha que foram momentos terríveis. Foram momentos de ter um relacionamento com Deus. Que eu falo relacionamento é conversar com Ele de manhã até a noite, dormir falando com Ele, acordar de manhã, perder sono à noite. Foram momentos que eu mais tive em comunhão com Ele. Mas quando eu olhava ao meu redor, era um momento de densas trevas e muita dificuldade. Mas era o momento que eu mais ouvia, ou mais sentia, eu não ouvia, eu mais sentia a sua presença do meu lado. São tantas experiências que eu podia contar em cima desse contexto de luta e comunhão. E realmente eu hoje estou muito satisfeito com Deus. Amém? Se você está, diga amém bem alto. Estou muito satisfeito com Deus. Mas eu precisava de uma confirmação da mensagem, porque às vezes eu fico me perguntando, a minha esposa fica me perguntando, eu me pergunto também, mas minha esposa que está sempre me acompanhando, hoje não pôde vir, mas minha esposa sempre me acompanhando, ela fica me questionando. Por que que você não pega e simplesmente bate o tema normal? Passaram um tema para você, fala dele. Vai lá, busca um texto que fale desse tema, que fale dessa frase. Eu vim subindo ali, e ali embaixo vem escrito o quê? Quem subiu ali, como é que vem dizendo ali? Ninguém leu ali no muro, não? O que vem escrito? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos, amém? Olha que tema maravilhoso, segue a linha. Mas eu vou ter que apontar para um outro ponto aqui. Acredito até que esteja mais ou menos dentro do tema, mas eu vou apontar para um outro tema aqui. Nós cantamos um hino, eu não conhecia. Ele tem como tema Satisfeito Estou com Cristo, e é o hino que vocês escolheram para ser tema, né, dessa semana de oração. O coro diz: satisfeito estou, satisfeito estou, satisfeito estou com Cristo. E aí vem agora a segunda parte do coro, onde diz: a pergunta então me vem, ao pensar na cruz além, tem Jesus em mim prazer também? Já parou para perguntar? Você está satisfeito com Cristo? Você está alegre com Cristo? Mas será que em 2019 Cristo pode dizer assim: estou alegre também com você?
estou alegre com ele. Mas será que Deus pode dizer assim: estou feliz com você? Eu sei que Deus, ele não precisa agradecer a gente a nada. Deus não precisa me agradecer. Mas tem no texto bíblico, alguns textos bíblicos que narram que o próprio Jesus, ele fez alguns elogios a algumas pessoas. Ele fez um elogio a uma mulher que tinha tanta fé que ele falou assim: eu nunca vi tamanha fé assim. É um elogio, e vindo do próprio Cristo. Ele chega falando de João Batista: ó, não existe homem igual nascido de mulher. São pessoas, até no Velho Testamento, o próprio Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, né? Deus às vezes fala de algumas pessoas de uma forma assim, que a gente vê que é como se ele se permitisse se humanizar, para que a gente pudesse entender ele se expressando como ele se expressa. Eu não acredito que Deus seja assim, desta forma, mas Deus se permite se apresentar para nós dessa forma, aonde que ele se, como se diz, ele se empolga conosco, ele acha bom, né? E aí quando você faz uma pergunta, quando no hino você faz essa pergunta: será que ele gostou do meu proceder durante esse ano? Será que ele está feliz pelo que eu fiz durante esse ano? Irmãos, nós estamos, e aqui a nossa querida irmã falou que final de ano é tempo de o quê? Reflexão, né? Você tem que refletir, você tem que dar uma parada para pensar. E se você parar para pensar, se você voltar lá em 2018, lá na última semana de 2018, para já chegar 2019, essa semana normalmente ela é caracterizada pela a semana da promessa, né? Você começa a projetar o teu ano vindouro, e você começa a projetar duas coisas seculares. Você começa a projetar assim: no ano que vem, vê se você está dentro desse contexto, eu vou fazer a dieta. Quem prometeu que ia fazer dieta em 2019? Teve gente aí que prometeu? Ninguém prometeu que ia fazer dieta. Prometeram que ia acordar cedo e iam caminhar. Tem alguém aí que prometeu? Prometeu que ia caminhar? Oi? Não entendi. O quê? Ah, é? Não, amém, amém. Mas aí tem gente que promete até que vai beber mais água, né? Por causa dos, né? Tem pessoas, isso na área secular, tem pessoas que prometem que vai terminar o curso, né? Tem pessoas que prometem que neste ano eu vou cumprir, eu não vou pegar o cheque, eu não vou entrar no cheque especial. Já prometeu, não? Esse ano que vem eu prometo, eu não entro no cheque especial. No ano que vem eu prometo, eu não compro mais a prazo. São promessas que nós fazemos na área secular. E a grande maioria dessas promessas não são cumpridas. Você entra, janeiro você entra até animado, hein? 1º de janeiro você entra até animado, empolgado, né? E fevereiro, março, em abril a coisa começa a pegar. Aí quando entra para a área espiritual, a área de comunhão com Deus, a área de entrega, aí você fala assim: não, este ano eu vou estudar a lição. Este ano, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Ano bíblico, esse do ano bíblico ainda é terrível. Eu sou bom demais em não terminar ano bíblico, terrível. Não, vou fazer o ano bíblico. Esse ano eu vou ler 2 livros do Espírito de Profecia. Este ano eu vou levar 3 almas. Essa é pesada, né?
3 almas a Cristo. Este ano eu vou tirar uma noite, ou melhor, eu vou tirar um momento da madrugada para buscar ao Senhor. Este ano eu vou fazer o meu jejum mensal. Não é da igreja não, eu vou fazer um jejum comigo, eu e Deus. Interessante, irmãos, que quando a gente fala assim, a gente tem uma certeza que vai conseguir. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Eu li o texto ali de Pedro, né, do texto em Mateus, falando sobre Pedro. Pedro, ele tinha uma certeza que ele ia com Cristo até para a morte. E se você buscar um pouquinho antes, no texto ali, antes de como que eu vou dizer? Depois de Pedro ter prometido a ele, olha só, depois de Pedro ter prometido a ele, Jesus saiu, já sabia que estava chegando a sua hora, ele estava cabisbaixo. Ellen White faz um comentário em Desejar Todas as Nações, ele estava cabisbaixo, os discípulos estavam meio assim se perguntando o que houve, por que ele está assim, tão quieto, não está falando nada o dia inteiro, e ele caminhando, daqui a pouco ele dá uma parada e faz assim: ei, vem cá, Pedro, Tiago e João, vem cá, eu preciso que vocês esperam aqui e vocês 3 venham comigo. E eu imagino que naquele momento, Pedro que era o mais soberbo, né? Eu imagino que Pedro naquele momento ele deu uma olhada assim para os outros 9, deu uma olhada para os outros 9 e falou assim: ei, vocês, fica aí um pouquinho, porque agora é só a diretoria, né? Pedro, Tiago e João. Agora é só a diretoria que vai ali conversar com o mestre. Você aguenta um bocadinho aí, tá? Vocês aguentam aí, que agora a coisa é um nível acima. Por isso que ele chamou só nós 3. E aí eles vão lá atrás, Jesus fala assim: ó, senta aqui. Fala, Jesus, o que o senhor quer? Pode pedir o que o senhor quiser. E Pedro, de repente, esperando uma missão, né? Uma missão grandiosa. Ele fala assim: eu só queria que vocês ficassem aqui velando um bocadinho, que eu vou ali falar com o Pai. Eu estou sentindo que a coisa não está boa. Você segura só um bocadinho aí, que eu preciso ter lá, quando estiver lá, eu preciso ter a certeza que aqui vocês 3 estão orando, vocês estão me ajudando em oração. Aguenta aqui. Aí Pedro: é isso, Senhor? É só isso? Tranquilo. Deixa com a gente. Galera, todo mundo aqui certinho. Pedro, todo mundo certinho aí, todo mundo aguentando. Pode ir lá, Senhor. Aí vai Jesus para lá. Jesus demora algum tempo. A Bíblia narra assim de uma forma muito rápida, mas não, demorou algum tempo. Porque ele teve uma conversa muito íntima com Deus, onde que ele ali, o 100% da sua humanidade, gritando, pedindo: Senhor, por favor, se possível for, afasta de mim esse cálice, Senhor. E o silêncio de Deus era terrível, né? Às vezes a gente reclama, né, que Deus não responde, mas o silêncio de Deus naquele dia foi terrível para Cristo. E Cristo sempre ouvia a voz do Pai, mas o Pai, a partir dali, ele já estava começando a deixar ele só para cumprisse a profecia, que tinha que pisar o lagar sozinho. Então o Pai estava começando a o quê? Se afastar dele, e ele não conseguia mais ouvir o Pai. E agora ele naquele sofrimento, e ele fala assim: eu vou pegar um consolo com meus irmãos. E quando ele volta, encontra os 3 o quê? Dormindo. E aí ele: vocês, por favor, gente, o espírito é forte, mas a carne está fraca, vocês têm que tomar, fica acordado, eu não posso ir um bocadinho, vocês não podem fazer isso para mim. Aí eu imagino Pedro: não, Senhor, peraí, mexendo o olho, limpando remela. Não, Senhor, desculpa, demos um mole aí. Poxa, desculpa aí, não. Levantou: não pode deixar, Jesus, não pode deixar. E ficaram ali tudo, né? E Jesus: só um pouquinho, Pedro. E Pedro tinha acabado de dizer que ia para a morte. Se tu pegar na sequência bíblica, dá a impressão que foi antes dele, que dali ele já partiu para ser preso. Então, quando ele chamou a atenção de Pedro, foi antes. Pedro não conseguia ficar acordado. Você sabe o que é isso? Acordado. E aí ele: não, mas aguenta um bocadinho aí.
tá? Eu vou lá mais uma vez, porque o negócio não está fácil, eu não recebi resposta, e eu vou voltar lá. Ele voltou lá. E Ellen White diz que agora ele rastejava, irmãos. Sangue brotava no lugar do suor. A angústia de Cristo, a separação do Pai, não sentia o chão sumindo, ele vinha sentindo o peso da culpa de toda a humanidade sobre ele. No momento mais duro da sua vida. E ele ali sofrendo. E até que então, ele pela exaustão, ele fala assim: afasta de mim esse cálice, se não seja feita. E ali ele entendeu qual era a vontade do Pai. E a vontade do Pai era moê-lo, porque a profecia dizia era essa. Você imagina, agora volta ele agora rastejando. Angústia. E ele agora encontra o quê? Os três o quê? Eu fico imaginando essa ida, a segunda ida. Eu imagino o Pedro assim: Tiago, João, cara, como é que a gente pode dormir, cara? Como é que pode dar um mole desse? Era tão fácil, era só fazer isso, era só ficar de olho acordado. E aí ele está ali, e Jesus está demorando uma hora, mais de uma hora, e aí não vem. E aí quando ele olha para o lado, o Tiago já está assim, concordando. Já viu gente na igreja assim, que concorda com tudo? Ninguém está perguntando nada? Está perguntando. Foi ele para fora, conversa mais 2 horas lá fora. Mas aqui dentro pega no sono. Aí está concordando. Aí eu imagino Pedro, olhou para Tiago, fraco. Aí João, quando ele vai, quando ele olha para João também, dormindo. Aí Pedro, são 2 fracos. Eu não durmo. Irmãos, não sei quantos aqui já teve experiência. Eu dirigindo à noite, de madrugada. Eu tinha certeza que eu consegui chegar em casa. Não, vai, só falta um pouco. Estava lá atravessando a divisa, Cachoeiro, estava em Cachoeiro. Não, é só mais um pouco. Faltava 2h30. Não, mais um pouquinho, vou chegar. E é impressionante que você dirigindo, o carro vai saindo e você de olho aberto. O carro vai saindo da pista. Você acorda de olho aberto, porque o carro começa a bater naqueles cotocos e você volta. Eu acredito que era a mesma coisa com Pedro. E Pedro dormiu. E ele tinha certeza, irmãos, que iria até para a morte. Se colocasse aquele aparelho de interrogatório, como é que é? Então um aparelho que bota para saber se o cara está mentindo. Esqueci como é que é o nome daquilo. Esse negócio aí. Obrigado. Botasse em Pedro. Ele tem um gráfico, né? E ele oscila de acordo com respiração, pulsação, tudo. Um montão de contextos ali. E o gráfico, o Pedro bateu uma linha certinha assim. Tu vai para ele com a morte mesmo? Vou. Quer pensar não? Não vou não. Vou com ele para a morte. Não tem problema não. Mas quando começou a passar pela situação, irmãos, a coisa complicou. E aí quando você agora traz para a nossa realidade hoje, para pensar comigo. Vamos lá, essa semana de oração, você vai estar vindo na igreja e você vai estar falando assim: não, ano que vem, vou fazer, ano que vem eu quero. E você vai começar a fazer um montão de planos espirituais para a tua vida espiritual. E você vai ter certeza que você vai cumprir. E eu te faço uma pergunta. Aquilo que você prometeu durante a semana, durante o ano, no início do ano, no final do ano passado para esse ano de 2019. Aquilo que você não foi fiel. Aquilo que você mentiu para Deus. Mentiroso. Eu te pergunto, esse registro ainda está no céu? Sabe por quê? Porque quando você promete alguma coisa para Deus, há um registro. Tem coisa que Deus nem te pede. Tem coisa que Deus nem... Mas você chega, Senhor, mas eu quero fazer. Tipo Ananias e Safira, se lembra da história? Eu vou fazer, Senhor. Eu vou tratar melhor minha esposa. Eu vou tratar melhor meu marido. Vou ser o melhor filho, vou ser a melhor mãe, vou ser o melhor pai.
Vou ter um namoro santo. Um montão de promessa que você faz. Ó Senhor, vou ser menos vaidosa. Ó Senhor, vou olhar mais para minha parede. Ó Senhor, vou me preocupar mais com meu testemunho. Você acha o quê? Isso tudo é registrado no céu. E aí chega no outro ano, você emenda em outras promessas. E esse registro que está no céu, parece que a gente se acostumou a isso, a chegar no final do ano, fazer novas promessas, mas não pedir redenção das promessas que nós falhamos. A gente faz novas promessas, achando que as antigas Deus vai esquecer. E aí acontece uma coisa, o céu abre, e quando você pensa que você vai subir, tem registro de coisas que você não pediu nem perdão. Porque você tinha certeza que ia fazer. Aí você vai, eu não fiz, sabe por quê? Ai, meu pai do céu. Já começa no dia 1º, aquele lance da dieta. Dia 1º tem lá na casa da mamãe, tem um rango que todo ano tem. Tu já quebra ali a tua promessa. E às vezes, irmãos, nós achamos que essas coisas são apagadas com o vento, com o tempo. O tempo não apaga aquelas anotações que os anjos fazem quando você promete, não apaga. Os registros continuam no livro do céu. E a única forma de apagar isso, a infidelidade prometida, a fidelidade prometida que você fez, você foi infiel, a única forma é por redenção, é por expiação, não tem outro jeito. Mas chega outro ano, a gente emenda num outro ano, fazendo as mesmas promessas. Jesus vai voltar, por isso que tem pessoas que vão falar assim: Senhor, em teu nome não fizemos tanto. Em teu nome, Senhor, em teu nome eu participei tanto de semana de oração, em teu nome, em teu nome. E ele vai dizer assim: eu não te conheço, porque você sempre escondia. Você está entendendo? Aí você quer uma bênção. E aí nós vamos lá para Jacó. Jacó fez besteira a vida inteira. Enganou o pai, enganou o irmão, fez aquela coisa toda terrível. Foi expulso, fugiu, melhor dizendo. Teve que ir lá para a casa do tio, também usou lá de artimanha com o tio. Lá também o tio também não prestava muito. Uma coisa terrível. Interessante que ele tinha riquezas. Poderia pensar assim: não, se Deus está me abençoando com riqueza, é porque eu estou bem com ele. Nem sempre. Às vezes é melhor você estar com Deus na dureza, ele não tem nada. E você está mais com Deus do que você tivesse muito rico. Porque Jacó tinha muitos bens, ele veio assim com muita coisa. E agora, chegando no final da sua vida, ele fala assim: eu tenho que voltar para casa. Todo mundo vai ter que um dia enfrentar o seu passado. Jacó agora, vou ter que enfrentar meu irmão. Jacó atravessou o Val do Jaboque, um montão de presentes para levar para o irmão, para aplacar a ira do irmão, que ele sabia que não ia ter jeito. Mas a preocupação de Jacó não era o irmão dele o matar, já estava quase tudo certo. A preocupação de Jacó era que ele não estava bem com Deus. E quando o anjo, que nós sabemos que é Cristo, esteve com ele ali no Val do Jaboque, ele agarrou e ele falou assim: eu não te largo. Eu não te largo. Talvez você está fazendo a mesma coisa a tua vida inteira. Eu não largo essa igreja, eu não largo esse Deus, eu não largo. Mas você percebe que ainda está faltando alguma coisa. Porque Jacó passou a noite inteira. E você está lutando com Deus a noite inteira. Eu não te largo, eu vou ficar contigo, eu vou ficar contigo. E você está agarrado ali com Deus. Deus vai, você vai. Deus fica, Deus fica. Mas você não se sente perdoado, você não se sente salvo. E você está continuando agarrado com Deus. E você fala para Deus: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Só que Jesus dá uma chance. Porque Jesus ele criou um critério único para a salvação. Um critério único para o perdão. Um critério único para a redenção. Só tem esse critério. E ele então chega para Jacó e fala assim:
Quem é você? Quem é você? E ele falou: eu sou Jacó. Quando o pai perguntou lá no passado, ele disse que era Esaú. Mas agora ele chegou para Deus e falou assim: eu sou Jacó. Quer dizer o quê? Irmãos, como é ruim a gente falar isso. Eu trabalhei com os anciãos esse ano, e eu fiz um pequeno grupo na minha casa dos anciãos, e a gente reunia lá, e no momento de oração, estavam os anciãos, só anciãos, né? Nós tínhamos 7. Nós estávamos com ancião para dar e vender lá em São Torquato. 7 anciãos. Aí também com suas esposas, né? Pequeno grupo, tinha quase 20 pessoas. E aí eu me lembro, uma dessas reuniões, falei assim: gente, nós vamos fazer um pedido diferente agora. Nós vamos fazer o seguinte pedido ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse na língua solta. Eu tenho um problema de caráter, que eu falo demais. Fofoca, essas coisas. E Senhor, eu quero que o Senhor me perdoa e me ajude a parar com isso. Você vai dizer assim, ó: Senhor, eu nem sempre falo a verdade. Tem sempre, já viu aquela misturinha que de vez em quando dá? Aquela mentirinha pequena, que a gente acha que é pequenininha. Senhor, mas eu não queria que tu fizesse isso. Senhor, eu queria que o Senhor desviasse os meus olhos do corpo de mulher que não seja minha. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Cada um vai chegar e vai dizer, vai ser o teu pedido. Você não vai pedir por doença, não vai pedir por emprego, não vai pedir por... Não, você vai pedir o seguinte: Senhor, me ajuda nesse defeito de caráter. Beleza? Vamos entendeu? Vamos entendeu. Aí começamos. Aí primeiro o irmão do meu lado: olha, queria pedir a Deus que Deus me ajudasse, porque eu sou muito pavio curto. O irmão que estava do meu lado falou isso. Sou muito pavio curto, me estouro à toa, estou desequilibrado. Eu queria que Deus me desse mais equilíbrio espiritual, falar na hora certa. Falei, amém. Mas aí foi passando e eu fui percebendo que a coisa foi assim dificultando. Aí teve uma pessoa que falou assim: eu queria pedir também igual o irmão pediu. Eu também, poxa, me irrito muito com meu marido. Mas também meu marido é muito enjoado. Se ele melhorasse um pouquinho, eu não seria tão assim. Aí daqui a pouco levantou outro e falou assim: um defeito, peraí. Deixa eu ver aqui um defeito. Sim, tem sim. Minha mulher muito fala isso, que eu sou uma pessoa muito fechada. Eu queria pedir a Deus que eu me tornasse uma pessoa mais comunicativa. Eu falei, irmão, isso daí não é caráter, isso daí é personalidade. Você tem essa personalidade. Isso daí não precisa mudar não, pode ficar do jeito que você está. Não tem problema não. Eu estou falando coisa de caráter. Caráter? Ele não conseguiu achar. Eu sei, irmãos, que a roda foi rodando. Quando chegou perto de mim, a pessoa que já estava perto de mim, ela já estava dizendo assim: não, o defeito do caráter do irmão é fulano. Foi mudando. E eles começaram a achar o defeito dos outros. Não, peço que mude o defeito do fulano de tal, porque a gente vê que ele se esforça, mas não... Rapaz, porque nós temos uma dificuldade incrível. Por isso que o Espírito Santo ele vem para convencer do quê? Do pecado. Mas a gente não gosta. Deus às vezes quer abençoar, mas a gente segura. Quem é você? Eu sou Jacó, eu sou um mentiroso, eu fiz toda aquela porcaria, perdi o sepultamento do meu pai, perdi o sepultamento da minha mãe, não vi mais nada, convivo com meu irmão me odeia, tudo por culpa minha, Senhor. Eu sou o culpado de estar nessa vida. E Deus fala assim: qual o teu nome?
meu nome é Jacó. E na mesma hora Deus fala assim: agora tu nos chamarás mais. Às vezes Deus está com a bênção, mas porque você não reconhece a falha. Eu não posso dar. Você está entendendo? Então, antes de você fazer plano para 2020, esta noite eu te convido a acertar o débito de 2019 com Deus. Por isso eu queria convidar aqui na frente junto comigo, porque eu também estou no negativo no céu. Queria chamar você. Eu queria chamar aqueles que não conseguiram cumprir as promessas que fizeram a Deus. Às vezes, foram promessas que você tinha certeza que você ia cumprir e você não cumpriu. Se você, louvado seja Deus, conseguiu, tá ali, ó, fiz um levantamento aqui, te filtrou, mas eu queria chamar aqui na frente só os que foram infiéis em suas promessas. Só aqueles que realmente, mas não deu certo. Porque Deus hoje Ele quer derramar graça, quer apagar esse pecado da tua vida. Tem alguém aí que fez uma promessa para Deus esse ano e não cumpriu? Vem cá que eu quero orar com você. Só os que não cumpriram. Só os que... Talvez você pode até dizer assim: não, eu não cumpri porque não deu tempo. Não. Aí tu conversa com Deus: Senhor Jesus, uma parte da tua igreja está esta noite diante de ti, usando das mesmas palavras de Jacó. Nós não queremos te soltar, Pai. Precisamos da tua bênção. E nós sabemos que a tua mão não está encolhida, Pai. A tua mão está estendida a nos abençoar. Por favor, Senhor, mexe no nosso coração duro, Pai. Às vezes nós tentamos acertar as coisas, Senhor, estando errados, ó Pai. Ó Senhor, purifica primeiro, Pai, depois retransforma, Pai. Purifica a nossa vida, perdoa os nossos pecados de 2019. Realmente, ó Pai, estamos felizes contigo. Estamos satisfeitos contigo, Pai. Porque se chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou. Mas sabemos, porém, contudo, ó Pai, que não cumprimos com o que nos comprometemos, ó Pai. São tantas coisas, tantas promessas, Pai. Ó Senhor, por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Apaga o nosso pecado da mentira, da infidelidade, Pai. Onde nós não fomos fiéis, onde não fomos perseverantes, ó Pai. Onde que nós não cumprimos com a palavra. Lança longe de nós essas faltas. Lança graça, derrama sangue, ó Pai, remidor sobre nós. Ajuda-nos. Nós queremos começar 2019, ó Pai, com todo o nosso passado redimido pelo Teu sangue, Pai. Com todas as nossas faltas, os nossos pecados. Toda vez que nós, Senhor, prometemos e não cumprimos, que tudo seja apagado, Pai. Para que começamos agora do zero, Pai. Que esta semana de oração seja uma semana de oração abençoada. Que ela realmente, Senhor, todas as noites, possamos cada dia ter melhor encontro contigo. Continua conosco, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém.